Senhor presidente, deputado Ranieri Paulino, sem dúvida nenhuma, se ainda não fosse o frescor que ainda nos abala desta pandemia, essa homenagem com certeza não seria neste local. Seria nesta casa, mas um outro local. Seria porque os homenageados, pelo trabalho que desenvolveram, planejaram, executaram um momento tão crucial, tão difícil, tão duro da história paraibana, eu acho que só caberia no Teatro Santa Rosa ou então no espaço, naquele amplo auditório do espaço cultural. Mas a circunstância do tempo conduz às limitações. O que foi que levou o deputado Wilson Filho, deputada Poliana, deputada Paula, João, Ranieri, que intuição chegou em mim para apresentar à casa a ideia desta honraria? Querida Renata, querido Beltrame, tudo pode ter sido, menos política. Tudo pode ser justificativa, mas menos olhar míope. Tudo poderia ser dito, mas apenas um olhar crítico. E um olhar crítico por quê? Porque é na capacidade de ver as coisas com criticidade, mas essa crítica que de fato eleva ao conhecimento, é que eu pude perceber como que o setor de saúde da Paraíba, notadamente o setor SUS, comandados pelos 3 homenageados, mas sem dúvida nenhuma, Vossas Excelências aqui representam o conjunto de todos os homenageados, que são os servidores públicos do Estado da Paraíba, contratados ou efetivos, que ao lado de vocês conseguiram fazer um verdadeiro caminho que fez a Paraíba se unir em torno de uma questão tão séria. As minhas afeições com o doutor Geraldo, elas já remontam a alguns idos tempos. Era quando ele ainda era diretor do Hospital de Trauma em Campina Grande, volta e meia, no socorro aos sertanejos de Cajazeiras e do Alto Sertão, sempre tive nele uma pessoa atenciosa. Sempre tive nele resolutividade naquilo que se propunha. Quando o doutor Geraldo assume, em caráter definitivo, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado da Paraíba, coincidiu num momento para mim muito ímpar, querida Renata, que não posso deixar de relatar. É que no ano de 2019, em dezembro de 2019, esta casa aqui aprovou a Lei 11.566, que trata da triagem neonatal ampliada no Estado da Paraíba para diagnosticar doenças raras. E esta lei, não tenho dúvida que ela só foi sancionada em função da sua orientação, doutor Geraldo. Porque tem uma metodologia que, para uma lei, indeterminado que seja o segmento no Estado, é preciso que a Secretaria correspondente assim o oriente. Então, Vossa Excelência é padrinho desta lei, que sancionada que foi, e depois se dispôs, não apenas orientou nesse momento, mas depois se dispôs a fazer audiências públicas Paraíba fora, chamando a atenção da importância dessa triagem ampliada para diagnosticar doenças raras. Começamos por Cajazeira e logo em seguida tinha todo um calendário, passaria por Patos, por Mamanguape, por Campina, por Princesa Isabel, por toda a região de Guarabira, pela Paraíba inteira. Mas, infelizmente, a pandemia não permitiu. E eu sou obrigado, forçosamente, tenho que reconhecer que, mesmo na pandemia, Vossa Excelência adotou as medidas providenciais do ponto de vista administrativo para fazer o cumprimento da lei. Que saia efetivamente, que ela se efetive na vida real e as crianças paraibanas, ao nascerem, possam ter um diagnóstico de uma doença rara que possa ser acometido. Inclusive, Vossa Excelência, como padrinho desta caminhada, eu peço muito zelo nesse tema. Mas hoje não é dia, como dizia o nosso grande iluminista, que dizia, não hei de pedir pedindo, hoje não é dia de pedir. O padre Antônio Vieira dizia que não haveria de pedir pedindo, e sim exigindo,
que era questão exatamente de respeito ao tratamento com os índios. Hoje aqui não é para pedir, aqui é para reconhecer. Eu quero reconhecer aqui, enquanto o Brasil, o poder central no Brasil, teimava de forma completamente irracional a crítica, a científica, de forma negacionista, a pandemia, Vossas Excelências, aqui no Estado, chamaram a atenção para o tamanho do problema. Vossas Excelências tiveram a coragem de contrariar diversos interesses quando propuseram lockdown. Vossas Excelências tiveram a coragem de dizer que o povo ficasse recolhido em casa. Eu mesmo, seguindo as vossas orientações, passei 100 dias escondido no mato, lá no sítio Angelim, mas infelizmente, apesar da beleza do local, a solidão da cidade, mas infelizmente, quando foi o primeiro dia na cidade, já me encontrei com a danada da Covid. E, de fato, a Paraíba só conseguiu enfrentar momentos tão difíceis, tão dolorosos, dada a transparência, a firmeza de propósito, a publicização dos fatos graves, que eram os casos de pessoas infectadas, a quantidade de mortes. A Paraíba foi exemplo em transparência. Vossas Excelências foram exemplo. Eu até dizia neste tempo, doutor Beltrame, talvez se ele fosse o candidato a deputado federal, fosse mais conhecido que o doutor Geraldo, porque efetivamente ele de vivia de manhã, de tarde e de noite parecia o contratado da Globo, porque de fato se ligava à televisão, tinha que ver lá doutor Beltrame. E não era só na Globo, era no Correio, era em todos os meios de comunicação da Paraíba, era nas difusoras e cajazeiras. Vossa Excelência cumpriu um papel ímpar. Vossa Excelência traduziu nas palavras simples aquilo que eram as normas obrigatórias baixadas pelo governo do Estado. Essa unidade nesta equipe é que resulta nesta homenagem, deputada Poliana. Tenham certeza que o comando realizado de forma inteligente, transparente e propondo caminhos. Quando se negava, vocês afirmavam a pandemia. Quando se falava em cloroquina, vocês falavam em vacina. Quando se falava em ajuntamento de pessoas, vocês diziam, fique em casa. Na verdade, vocês fizeram um contraponto no Nordeste, aquilo que era feito no Palácio Central. Esse Brasil poderia ter evitado muitas mortes se não fosse o desatino e a falta de capacidade administrativa e gerencial de Sua Excelência. Não sei se posso chamar de excelência, mas o dever da oportunidade me impõe esse tratamento que é o presidente da República. Tenho que ter reverência pela presidência, mas não posso, infelizmente, reverenciar os gestos completamente incabíveis, inaceitáveis, praticados por Sua Excelência, o presidente da República. E Vossas Excelências, na outra ponta, na pequenina Paraíba, dizia exatamente o contrário. Então, foi essa intuição que bateu em mim para poder homenageá-los. Foi essa certeza que me deixou convicto disso. Vossas Excelências sabem exatamente a dimensão das coisas que estou aqui a falar. E para finalizar, para não ser enfadonho, porque para tratar dessa temática, a gente poderia passar horas e mais horas aqui. Mas considerando que diz toda solenidade boa é uma solenidade curta, porque não cansa, principalmente os convidados, eu vou ler rapidamente aqui o currículo dos 3 homenageados, o que faço numa mesma oportunidade, para que não tenha que voltar mais à tribuna. Dr. Geraldo Antônio de Medeiros, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, possui especialização e residência médica em cirurgia torácica e cardíaca, cirurgia vascular, e, sem dúvida nenhuma, de uma larga experiência com passagem na gestão da estrutura de saúde nos últimos anos no estado da Paraíba. Doutora Renata Valéria Nóbrega é doutoranda no programa de pós-graduação da Rede Nordeste de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Possui mestrado pela Universidade Federal da Paraíba, especialização em epidemiologia da Universidade Federal de Goiás em 2011. Então, você estava adivinhando, né? Já em 2011 você foi se especializar
em epidemiologia, meus parabéns. Dr. Daniel Gomes Monteiro Beltrame é médico sanitarista, mestre em gestão de tecnologias e inovação, está explicado, porque ele dominou tanto a tecnologia da comunicação. Ele também já tinha feito no Instituto Sírio-Libanês exatamente essa preparação técnica de inovação na saúde. Possui residência médica, medicina preventiva e social, com ênfase na administração hospitalar de sistemas de saúde, programas de estudos avançados em administração hospitalar e sistemas de saúde, PROASE, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de especialização em administração hospitalar e de sistema de saúde na Escola de Administração das Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É aluno pesquisador e doutorado, aliás, no Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da Universidade Federal. Se fosse falar aqui do currículo inteiro dos homenageados, com certeza nós iríamos ter aqui um tempo bastante largo. Eu quero, finalmente, deixar consignado aqui que esta solenidade ela tem o apoio integral de todos os deputados desta casa. A propositura foi acolhida por todos, subscrita por vários, e finalmente, a medalha Epitácio Pessoa é a maior honraria desta casa. É a comenda de um homem, é a história de um homem corporificada numa medalha que exerceu as principais funções da República. Foi parlamentar, foi presidente da República, cumpriu o papel de ministro no Supremo Tribunal Federal. É, sem dúvida nenhuma, uma estrela que brilha muito na história da Paraíba e que Vossas Excelências, pelo que fizeram aqui em tratando de saúde pública, são merecedores desse reconhecimento, das luzes recebidas e também a ordem colocada para o cumprimento das luzes, que foi exatamente todos aqueles procedimentos realizados. Então, que esse espírito de Epitácio Pessoa possa incorporar essas personalidades de Vossas Excelências no sentido de fazer a bondade, fazer o bem, sem olhar a quem, e, de fato, cumprir as missões que a vida nos permite em toda a sua extensão, mas com o coração aberto. E como estamos aqui nesse momento, para celebrar os que não morreram, viva nosso Senhor Jesus Cristo e viva todos aqueles profissionais da saúde, com uma salva de palmas, porque foram eles que, ao lado de vocês, fizeram esta grande vitória do povo paraibano. É o que eu tinha a dizer.